Pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Olha, tinha tempo que eu não errava essa palavra, que eu não enrolava a língua. Eu acho que foi uma maldição de 3 jornalistas aqui juntos, né? Não, André? Seja bem-vindo. É um pouco. Vamos dizer que é um pouco. É um pouco. Mas também... Há 1 minuto de programa, 30 não é não, já queimando a largada. Sandro, é porque a palavra, ela é uma palavra que trava a língua. Trava a língua, já necessariamente, né? Já faz parte do contexto que nos acompanha. O povo até gosta, o povo até gosta da risada, mas tudo bem. Hoje temos uma convidada muito bacana, Aline Malafaia, jornalista, apresentadora de TV, mestre de cerimônias, locutora, narradora, entre outras coisas que a gente vai conversar aqui com ela. Temos 1 hora de programa para essa resenha super legal. Seja muito bem-vinda, Aline. Tudo bom? Tudo bom, Sandro? Tudo bom, André? Tudo bom todo mundo que está assistindo? Eu quero avisar que nada do que aconteça aqui é de responsabilidade minha. Eu fui convidada para participar dessa live, não recebi roteiro, não recebi briefing, então a sensação é um pouco saltar de um avião sem paraquedas. Portanto, eu quero fazer um disclaimer que eu não me responsabilizo por nada que aconteça daqui para frente. Muito bem, ainda bem que ela não sabe de nada, né, André? Ainda bem. Mas tem que deixar claro para ela que ela é corresponsável. Ah, é verdade. Ela é corresponsável. E é o seguinte, e como aqui o programa é conectado em empreendedorismo, e o empreendedorismo é o que você falou, é você saltar de um avião, tendo todos os acessórios, você vai montar o seu paraquedas em pleno ar. Então, é a sua sensação empreendedora se você já não aí vivencia. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos para o momento YouTube, André. E na sequência eu acabo de apresentar nossa convidada e já começamos nosso bate-papo contigo. Olha só, já que a nossa convidada já falou sobre disclaimer, a gente já está falando sobre muita verborragia de internet, de Facebook, de YouTube, então faça a sua inscrição, acione o sino das notificações e faça seus devidos comentários, porque a Aline disse que quando o programa for ao ar, ela vai acompanhar tudo que foi dito, vai responder quando necessário e, se for assim, preciso. Muito bem. Prazer. Muito bem. Você fez um momento YouTube diferente hoje, mas tudo bem, né? Vamos que vamos. A gente tem que improvisar, né? Tô vendo. Hoje você está um espetáculo. Vamos lá, nossa convidada Aline Malafaia, bacharel em comunicação social e jornalismo, fez um curso profissionalizante de locução e apresentação em inglês, espanhol, francês, pós-graduada em audiovisual pela ESPM e por aí vai. Tem uma longa, aliás, eu vou pegar uma cola aqui, tem uma carreira bem legal, né? Começou como repórter na Rede TV, apresentadora do canal Shoptime, passou também pela Escola de Rádio TV Web, apresentadora do programa Domingo de Prêmios da Record TV Rio, do programa RJ, Rio de Janeiro da Sorte, da Band Rio, e assim vai. Temos muito assunto, muito legal. Temos uma colega aqui, né, André? Ou seja, assunto é o que não falta. Eu vou aproveitar que eu não sei como é que você se preparou aí, mas eu tenho, assim, no mínimo umas 15 perguntas para fazer em 1 hora. Será que vai dar tempo? Mais vamos começar. Mais ou menos. Vamos lá. Vamos começar uma coisa que muito, né, se fala, a gente não tem como não falar da pandemia, e ainda estamos em pandemia, apesar de muitos aí já estarem chutando pau da barraca, infelizmente. Passamos agora, eu e você, André, né, por uma situação bem delicada, estamos ainda no final do processo de recuperação de Covid. Eu passei por uma UTI de Covid lá na Clínica São Vicente, você também teve internado, né, e a gente, enfim, sabe que não é uma gripezinha, isso sem conotação política. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como você vê, Aline, a comunicação, essa nossa comunicação em tempos de pandemia, né? Que temos aí cenários delicados, a gente está vivendo aí uma polarização em termos, né, não só de política, mas as pessoas estão muito... a política acendeu a chama e, de fato, deixou a coisa mais inflamada, mas tem que ser ou verde ou vermelho, não dá para ser uma cor intermediária e por aí vai. Enfim, eu queria começar por aí, mas para depois também a gente entrar no papo do tal do novo normal, que é um termo que eu não gosto muito, que eu acho que, de novo, algumas coisas até
pode ser, mas eu acho que tem muita coisa aí também que não vai mudar, desse novo normal com relação, teremos uma nova comunicação. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Bom, eu comecei a ouvir essa pergunta, eu achei que você estivesse falando de um aspecto mais técnico, né? Sobre a gente usar a comunicação, como, por exemplo, as videochamadas, o crescimento da importância do vídeo nas plataformas todas, nas redes sociais e o crescimento do streaming. Então, inicialmente, eu achei que ia ser uma abordagem nesse sentido mais técnico, né? Que, com certeza, é uma temática que me interessa, que eu venho estudando muito. Mas, com relação à questão da polarização e das coberturas de mídia e dessa onda de fake news que a gente vem vivendo, como jornalista e como cidadã, eu não tenho como olhar para isso de outra forma que não seja com absoluto pavor, com algum medo e com muita preocupação. Porque, assim, infelizmente, hoje tudo vira um fla-flu, as pessoas tomam um partido por absolutamente tudo, e o que eu considero a parte mais delicada dessa história é que as pessoas estão perdendo um critério analítico. Então, elas leem a headline de uma matéria, ou seja, a manchete, saem comentando, saem dando porrada, as pessoas não querem saber em quem, elas querem bater, né? É um negócio impressionante. E se você tenta conversar, independente da posição política, aqui eu não estou defendendo nem direita, nem esquerda, nem centro, até porque, na minha opinião pessoal, a gente já passou dessa discussão de se é direita ou esquerda. Hoje, antes de vir gravar, eu estava escutando sobre os ensaios, os atentados contra a democracia que a gente tem assistido, né? E, para mim, a democracia é um valor inegociável, é uma coisa que a gente não tem que estar discutindo em 2021. Então, infelizmente, eu acho que assim, eu gostaria muito que as pessoas lessem mais, que elas passassem da manchete e do subtítulo. E gostaria que as pessoas conseguissem ler com distanciamento, porque não é porque você gosta ou porque você apoia uma pessoa que ela está certa 100% do tempo. Então, eventualmente, eu posso adorar você, eu posso adorar o seu trabalho, eu posso concordar com você muitas vezes, mas ninguém é isento de uma posição que você não concorde ou ainda de cometer um erro, né? Então, as pessoas têm que parar com esse sentimento de fã, com esse sentimento de torcida, que, enfim, sustentam uma falta que não houve porque quer salvar o time. As pessoas levaram isso para tudo na vida. Então, as pessoas estão perdendo o critério de análise. E isso é muito preocupante, porque quando a gente vê pessoas defendendo posições contra a ciência, posições antidemocráticas, quando a gente vê pessoas defendendo posições de falta de respeito, de inclusão, a gente chegou num ponto muito perigoso. Então, nesse sentido, isso me preocupa demais. E durante a pandemia, a gente gastou muito tempo com discussões inúteis, com discussões que não tinham que estar em pauta, sabe? A gente, de novo, a gente está em 2021, a gente não tem que discutir vacina, sabe? A gente não tem que discutir, assim, desenvolver a vacina rápido demais. Gente, só se sai de uma pandemia, e o nome é pandemia porque é mundial, com vacina, sabe? De novo, de manhã eu estava escutando uns podcasts, que é uma coisa que eu faço muito frequentemente, amo podcast, e a gente tem a variante Delta chegando aí, então a gente vai ter mais variantes enquanto o vírus estiver em circulação, e a gente está tendo que explicar para as pessoas, por favor, tomem vacina, ao mesmo tempo que tem uma pessoa dizendo, não sei, se a pessoa que tomar vacina vai virar um jacaré, sabe? Enfim, uma notícia que me sensibilizou muito essa semana foi que indígenas no Amazonas estão com medo de tomar vacina por causa de declarações do tipo, se você tomar vacina, você pode mudar de sexo. Gente, pelo amor de Deus, é 2021, sabe? E por alguma razão que eu não sei sequer se a teoria da comunicação explica, uma notícia falsa, uma mentira, ela se propaga 7 vezes mais do que uma notícia verdadeira. Então, a notícia de que tomou vacina, virou jacaré, chegou lá no Amazonas, numa pessoa que vive numa comunidade com pouco acesso à informação, com pouco acesso à educação, mas a notícia de gente, isso é uma mentira, ou não é bem assim, isso foi falado num contexto de brincadeira, isso não chega para essa pessoa. E aí você tem lá na ponta um profissional de saúde tendo que explicar para essa pessoa que, por favor, tome a vacina. Só que o ser humano tem um certo apego com a informação primeira e com as suas próprias crenças. Então, você desconstruir as coisas
num ser humano é um negócio bastante difícil, né? Tanto que a gente está aí, e aí já fazendo um pequeno cruzamento com a história do novo normal, o desafio do profissional e da pessoa nesse momento é desaprender. A gente precisa desaprender a maneira como a gente fez as coisas o tempo inteiro. Então, depois que uma pessoa absorve uma primeira informação como essa, você conseguir tirar isso, desconstruir, você conseguir apresentar informação nova e fazer com que a pessoa acredite, é dificílimo. Então, assim, é muita preocupação, assim, muita preocupação, para ser honesta, sabe? A gente vê... Mas você me respondeu, de fato, eu fiz a duas em uma, mas, de fato, a primeira era mais técnica mesmo, essa comunicação que a gente está tendo agora, via... Você cruzou com... eu cruzei com os dois, eu comecei com a comunicação. Se você acha que a gente vai ficar... Isso, bebe água, Aline, bebe água, Aline. Se a gente vai ficar nesse meio mais híbrido, né? Se a gente vai ter o local, né, de trabalho, que muitas pessoas estão home office, muitas empresas, inclusive, não vão voltar, vão manter esse ambiente digital, né? E aí eu puxei para a polarização, porque aí é aquela coisa que a gente está confundindo muito também fato com opinião. Né? Então, fato com opinião, fato com boato. E olha que coisa interessante, você construiu a sua pergunta e eu peguei, ficou mais claro para mim a última informação. Exatamente. Isso é uma dinâmica da comunicação. Verdade. Né? Verdade. É uma dinâmica Aline, da comunicação. Ali eu queria fazer uma pontuação do que você falou. A questão do jacaré não foi falado em tom de brincadeira, foi falado em tom sério, não foi num pronunciamento oficial, mas foi em um palanque em que estava se falando sobre outra coisa e que ele fez, o presidente, vamos dar nome, que tem gravações, já que não é numa inverdade, o presidente ele foi categórico e aquilo foi uma afirmação. Ele pode ser posto em tom jocoso, mas ele é uma autoridade. Então, enquanto autoridade, cabe você ter algumas pontuações. E aí, dentro do que você falou, uma coisa importante, aí até que você exaltou, até na pré-live, esse seu fascínio de assim, jornalismo eu vou para o entretenimento. Então, o fato dessas fake news vão muito sobre o opinismo que vocês falaram e muito da espetacularização da notícia, do entretenimento ocupar o espaço da notícia. Você, como uma profissional que está migrando, a gente tem prazer em determinadas ocupações dentro da comunicação, que no fundo somos comunicólogos. O Sandro é jornalista de formação, agora está em publicidade, ou seja, ele lida com comunicação. Hoje eu digo mais que eu sou comunicólogo do que eu sou jornalista. Não é por causa do preconceito, mas porque a gente, enquanto profissional, a gente tem que abrir frentes e você está tendo uma frente que você tem maior elan para tal. Então, o que você acha disso? Já que você tem esse prazer e, ao mesmo tempo, essa vertente de entretenimento da informação, ela deturpa tanta coisa. Tá. Deixa eu me organizar aqui na sua pergunta. A primeira coisa realmente, assim, a coisa da declaração foi feita em tom jocoso e é uma pessoa, uma autoridade que tem que ter responsabilidade em tudo que fala. E isso vale para os veículos de comunicação. Só que hoje em dia você tem muitos veículos que se colocam como veículos de comunicação, mas ou são blogs, ou são empresas que têm uma linha editorial, ou são partidárias de determinadas posições e que se vendem para o grande público como se fossem uma mídia profissional. Então, você chega em sites que são, na realidade, praticamente blogs que têm uma roupagem de mídia profissional. E esse é um entendimento que as pessoas não têm. E elas não têm porque não foi construído nelas. Antes da gente ter essa penetração que a gente tem da internet e dessa liberdade de produção de conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente não está na CNN, né? Eu estou na minha casa, você na sua. Então, assim, e a gente está aqui produzindo um conteúdo, a gente está fazendo isso com responsabilidade, mas a gente podia estar fazendo isso para atender uma determinada pauta, qualquer que fosse ela. E hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer isso, só que as pessoas elas não foram educadas
para fazer esse critério, essa divisão do que é opinião e do que é cobertura, do que é informação. Porque é muito doido, eu tenho 36 anos e eu sou da geração cringe, que é a geração que começou analógica e virou digital. Então, antigamente, quando você pegava o jornal de domingo para ler e tinha uma coisa que era uma opinião, estava lá escrito opinião, e vinha a opinião do ensaísta. E embaixo tinha um asterisco. Os mais novinhos não vão saber do que eu estou falando, não tem essa referência, mas embaixo tinha um asterisco. Esta é a opinião do nosso colunista, ela não representa na totalidade a opinião deste jornal. Então, aquilo lá estava com uma legenda para quem estivesse lendo. Então, as pessoas conseguiam separar o que era cobertura, reportagem, que é uma coisa que reporta um fato e, na teoria, tem que ser isenta de opinião, do que é uma opinião, do que é uma coisa, um editorial. E quando a gente passou para as mídias digitais, quando a gente passou para divulgação de coisas em grupo de Facebook, de Instagram, de Facebook e ad infinitum, as pessoas elas não foram treinadas para entender qual é a diferença de um texto que a Aline, pessoa física, acorda e escreve num blog e compartilha o link. E, assim, hoje o que acontece na internet é o antijornalismo, porque você escreve textos para caça-clique. Então, assim, eu tenho síncopes quando eu me interesso por uma matéria e clico para ler, que eu começo, todo mundo quer saber como é que nascem os girinos. Aí começa um nariz de cera, que é uma expressão do jornalismo, que não termina nunca, é maior que o nariz do Pinóquio. Porque os girinos são seres que habitam, não sei o quê, blá, 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 blá. E você tem que ir mudando de página, você tem que ir descendo blocos de publicidade para chegar lá no final e não ter nada. Na verdade, não tem informação nenhuma, você continua sem saber de onde vem os girinos. Então, assim, tem um tratamento da informação que ele é um tratamento muito anti-educativo, tanto no sentido de caçar cliques ou de espetacularizar, quanto na própria produção desse conteúdo, que, de novo, atende determinadas pautas. Então, se você faz uma busca por rádios de interior, você tem rádios, por exemplo, que estão fazendo a migração digital, como, por exemplo, a Jovem Pan fez, e hoje é um ícone nesse sentido, e que o repórter vai para a rua, abre o microfone e todo mundo fala o que quiser, e ele não escuta o outro lado da matéria, ele não traz uma autoridade, vira um protesto em microfone aberto. Eu falei, gente, mas do que estamos falando aqui? Então, a pergunta é essa, do que estamos falando aqui, sabe? É muito interessante porque na geração da minha avó, do meu pai, o que saía no jornal tinha um peso de verdade absurdo. O que era escrito tinha um peso de verdade absurdo. E as pessoas migraram esse entendimento para as mídias, para o digital, para a internet. É por isso que a gente vê tanto idoso compartilhando fake news no grupo de WhatsApp. Sim, as pessoas de quem eu mais recebo fake news são as pessoas idosas, ou da família, ou mães de amigas e amigos que têm meu WhatsApp. Exatamente porque, para eles, aquilo é verdade porque foi publicado. Então, eu acho que o que falta, só concluindo, é uma educação também de quem consome, para saber a diferença entre cada coisa no seu quadrado, cada coisa na sua caixinha. Deixa eu polemizar um pouco essa prosa, que eu acho que... Agora eu vou vir um pouco quente, mas alguém tem que polemizar. Então, eu vou polemizar um pouco esse assunto, que é o seguinte, eu concordo com tudo que você falou, entendeu? Concordo tudo que você falou. Porém, todavia, contudo, a gente tem um... Entretanto, por conseguinte... Pois é, a gente tem um problema, como jornalista, agora falando, minha opinião, tá, gente? Agora é opinião minha, não é... E a gente não está preso a pauta alguma, nem de direita, nem de esquerda, nem de nada. Mas é muito comum nos Estados Unidos você ter na grande mídia emissoras de TV que são mais republicanas, outras são mais democratas. É normal, o norte-americano ele cresceu com isso. A gente aqui não. A gente aqui, sempre as emissoras, eu estou falando aí de Rede Globo, estou falando de Band, de Record, de SBT, estou falando da grande mídia. Elas sempre tentaram se posicionar como neutras, como isentas. O que a gente não está vendo, né? Porque vamos combinar que com o surgimento do Bolsonaro, e eu não estou aqui fazendo campanha em defesa dele nem nada, a opinião minha, a Rede Globo rasgou o jornalismo. Tá? Essa é a minha opinião.
Rede Globo literalmente rasgou, como outras emissoras. E aí, quando você tem a maior emissora do país dando exemplos errados, inclusive noticiando coisas que não foi bem apurado, e tem várias situações, várias. Está aqui no YouTube, é só botar aí que vocês vão ver várias. Entendeu? É complicado, né? Porque se a maior emissora do país não consegue ser isenta e também não assume, porque se ela assumisse, tudo bem, legal, entendeu? Pô, olha, eu sou de esquerda, eu sou contra o Bolsonaro, entendeu? Tudo bem, entendeu? Não seria feio. Feio é falar que é isento, que faz um jornalismo isento, faz um jornalismo imparcial, que a gente sabe que não existe imparcialidade, a gente sempre tende para um lado. Isenção, sim, a gente busca sempre a isenção. Mas o jornalismo não é isento. Eu estou falando especificamente da Rede Globo porque, cara, é muito chapado, é muito na lata, entendeu? Isso, eu sou professor universitário, entendeu? Isso a gente fala, assim, comenta muito entre alunos, entre os próprios professores e tal, porque chega a hora, o grande problema da gente comentar, até eu falei do ambiente acadêmico, é porque a maioria dos professores de comunicação são de esquerda. A maioria dos professores, na verdade, são de esquerda, então eles tendem a miopia, né? Eles tendem a querer não ver o que está sendo feito. Mas eu acho que a esquerda sempre bateu na Globo, né? Então, historicamente, a esquerda é a anti-Globo. A gente convidou a Ari Camel para esse papo. Não, estou brincando. Voltando aqui. Não, é que eu acho que o exemplo que a gente tem dentro de casa é só que as empresas de grande mídia não se posicionam. Então, assim, eu acho que seria muito mais legal se elas se posicionassem, entendeu? Porque aí você ficaria que nem nos Estados Unidos. Tem a ABC, que é assim, você tem a CNN, você tem várias emissoras bem posicionadas, né? O seu editorial ele é bem posicionado, enquanto que aqui não. Então, assim, às vezes o blog que você citou ainda há pouco aí, que ele vem com fake news, ou vem falando uma coisa e tal, gente, a gente tem fake news na grande mídia. Pô, tá cheio de fake news na grande mídia. Em teoria, a gente tem notícia mal apurada na grande mídia. Pô, né? bastante. Em teoria. Né? Porque fake news na prática também. Uma notícia mentirosa. Mas, então, a gente concordou que a audiência não tem esse entendimento. Verdade. Assim, na essência da discussão, a gente concordou. Verdade. A audiência não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento, reafirmando o argumento que eu trouxe antes, porque ao longo de toda a história da mídia brasileira, a mídia brasileira teve um posicionamento de mídia isenta. E tem um movimento que aconteceu. Eu estava no final da minha faculdade, eu era estagiária no SBT Rio, e foi quando começou o shownalismo, né? O shownalismo. Shownalismo. Que foi muito ancorado, inclusive, pela Record, pela cobertura local da Record. Essa coisa de tiro, porrada e bomba, 3 teasers chamando uma operação policial e 3 vezes entrava no jornal até a gente chegar na matéria, a troca de tiros. Essa coisa do teaser saiu da escalada do jornal, que, para quem não conhece, é aquele menu, aquela vitrine no início do jornal, e passou a virar uma coisa que era uma dinâmica de programas de entretenimento. Né? Fica aí que daqui a pouco a gente vai ter o Bon Jovi cantando. Aí rodou aqui alguma coisa no programa, entrou um intervalo, entrou um merchan. Fica aí que daqui a pouco a gente vai ter o Bon Jovi cantando. Eu falei do Bon Jovi porque eu tenho um crush eterno do Bon Jovi. Fica aí que daqui a pouco vai ter o Bon Jovi cantando. E assim, isso é uma dinâmica de entretenimento, não é uma dinâmica de jornalismo. Só que muito pela Record, as coberturas locais da Record, começaram muito esse movimento de inserir essas técnicas de entretenimento nos jornais. Então, você está assistindo o seu jornal meio-dia e 3 vezes entra numa chamada ao longo do seu jornal aquela troca de tiros com a operação policial. E o comentarista ao vivo fazendo comentário da matéria, e aí você sai um pouco do texto, que é um texto que vem prévio ao jornal, um texto produzido, e torna aquilo uma coisa mais realmente orgânica do ao vivo, do comentário. Então, isso veio puxando, pelo menos esse é o meu entendimento, a minha análise, né? Isso veio puxando esse fio para o lado do jornalismo show. E quando eu transformo uma operação policial com 3 mortos e 50 tiros disparados num show, a gente está muito mal, cara. Sabe? Mas, Aline, olha só. Olha só a tal da guerra por audiência. E aí, enfim, estratégias de guerra por audiência.
Desculpa. Mas esse jornalismo que você falou não é da Record agora, não. Se você não. pega... Se você pega o Aqui... Ela deu exemplo. Se você pega o Aqui Agora, foi um senhor fenômeno, foi praticamente transportar o Notícias Populares para a TV. E tanto que puseram Gil Gomes, que era um cara de rádio. O que é o rádio? É você preencher com imagens o som, né? Ele falando, dando detalhes, é aquele peripasso, e você preenche as imagens. Né? Concordo, André. Mas o Aqui Agora, ele era um produto posicionado desse jeito. E ele era assumido assim. É verdade. Sabe? O Aqui Agora, eu era meio criança para adolescente, começava aquela vinheta do Aqui, Agora, me subi na assim, ia vir uma coisa muito hardcore, assim, muito pesada. Hard news total. Mas agora, ele se posicionava desse jeito. A minha abordagem é diferente, eu acho que assim, é muito a coisa do se assumir, né? Eu acho que eu entendi a referência, mas o Aqui Agora, ele não era um telejornal, ele era um programa de notícias, sei lá, sabe? Policial, né? Mais policial, bem punk. E quem me garante que todos eles também não se assumiram, colocando nuances de a verossimilhança, e a gente vai começar a entrar muito na teoria da comunicação. Eita, verossimilhança de jornalismo. O que acontece, no meu entender, e aí é um reflexo de sociedade, é a hipocrisia. Quando o Sandro fala de não se assumir, a sociedade brasileira ela é hipócrita. Ponto. Diz que não é racista, mas tem posturas racistas. Diz que não é misógina, tem posturas misóginas. Tem posturas que não têm problemas com gênero, mas tem. Então, o jornalismo, como reflexo da sua sociedade, ele também assim será. E da mesma forma que a gente pega, que eu falo assim, tudo é reflexo do seu tempo, quando o jornalismo virou essa espetacularização, a gente começa a ver das TVs por assinatura, que teve a fuga de quem tinha possibilidade, que era uma elite, ir para uma TV por assinatura, não tinha comercial, tinha algo mais elaborado, então as TVs abertas ficaram mais reféns da opinião, daquilo que acredita-se ser o que o povo quer. Então, ele vai fazer toda essa situação. Isso já foi um primeiro fenômeno. E aí a gente pega um fenômeno agora de século XXI, que é da internet, que todo mundo tem o direito de falar qualquer coisa e como sendo a última bolacha ou o último biscoito do pacote. É como diz o Karnal, adoro essas referências, o cara estuda, se aprofunda, vai para a Sorbonne, vai para tudo. Aí chega, vai dar aula, aí chega o aluno simplesmente fala assim, eu não concordo. Baseado em quê? Então as pessoas simplesmente concordam ou discordam pela liberdade que elas passaram a ter de se expressar e aí ganhar o tom da verdade dessa opinião dele, da experiência própria. E aí a gente vai avançar para as bolhas e por aí vai. Era só para dar uma pimentinha aí. Vamos lá. Algumas coisas a considerar. Primeiro, eu acho que a liberdade de expressão ela é um valor humano e constitucional. Então, assim, que bom que as pessoas podem falar o que elas querem. O problema é que as pessoas não foram acostumadas, de novo, a poderem expressar essas opiniões da forma como ela... Porque hoje você pega um Instagram, você pega um YouTube e é uma coisa pública. De novo, o que eu acho que falta, eu jamais vou achar que o problema é a liberdade de expressão de quem quer que seja. O que eu acho que falta é responsabilidade na emissão da opinião. Porque você fazer uma brincadeira ou você falar uma coisa no seu grupo de amigos, é possível que você tome 2 porradas. Mas quando você fala isso para um país, para um mundo, coloca na internet, você eventualmente traz a partir disso reações, influencia pessoas, e a gente tem que ter noção do tamanho disso. Que, de novo, é uma noção que quem não trabalha com mídia não foi educado para ter. Então, a gente já teve episódios de notícias divulgadas onde pessoas foram acusadas de coisas que não cometeram e foram espancadas na rua. Pelas pessoas... assim, é muito Black Mirror, né? Não tem como não falar, é muito Black Mirror. Muito. E aí depois o cara foi espancado e depois se descobriu que a acusação era falsa. Aí, olha a quantidade de problemas. A falta de responsabilidade em divulgar uma notícia sem apurar,
A influência que isso causou na comunidade, eu estou fazendo referência a um fato que eu não me lembro, aconteceu numa cidade pequena. A escola base, foi a escola base. Não, não é a escola base. Não é Mas a escola base foi algo, foi a mesma coisa. Foi um fenômeno, mas a escola base saiu na mídia. A escola base foi um grande equívoco de mídia na cobertura de um acontecimento, de uma denúncia que depois se descobriu que era mentirosa. Mas eu estou falando de uma coisa recente, aconteceu outro dia, e acontece toda hora, sabe? E aí a gente está falando da questão da responsabilidade na divulgação de informação, que hoje em dia todo mundo pode fazer isso, você tem um grupo com 5 pessoas, com 10 pessoas, com 20 pessoas, todo mundo é uma mídia, entendeu? Eu pego uma notícia e jogo no grupo da família, eu tô sendo uma fonte de informação. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, quando a gente passa a falar publicamente, e com o que a gente compartilha. E segundo, assim, é a história de fazer justiça com as próprias mãos. São 2 erros, entendeu? Porque, assim, se o cara está sendo acusado, eu não me lembro se era alguma coisa que tinha a ver com abuso infantil, nunca, jamais vai justificar qualquer acusação um grupo de pessoas partir para fazer justiça com as próprias mãos, porque senão virou barbárie. Verdade. O que cabe é, beleza, fazer um BO, a polícia investigar e a justiça responder. Então, a gente tem algumas atitudes que estão acontecendo a partir desse fenômeno de internet que as pessoas estão perdendo o mínimo da convivência em sociedade. Então, assim, eu não posso, porque você, por exemplo, alguém me disse que o André cometeu violência doméstica. Eu não posso chegar sabe, te dar um tiro, munida da minha verdade de sou contra a violência contra a mulher. Porque isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje, principalmente na internet, que é a história Carol Conká. Eu sou tão dona das minhas bandeiras que eu não vou nem conversar, não tenho paciência para explicar. Porque eu estou tão dentro da minha verdade, eu estou tão embasada dentro do que eu acredito, que eu não quero nem ouvir sua opinião. E aí a gente está de novo perdendo a análise e a gente está fechando a porta para uma coisa fundamental, que é o bendito diálogo. Verdade. Porque senão você fala para convertido. E essa é a questão, o problema da gente não ter uma formação, que no fim das contas a gente vai falar o que de educação. As pessoas elas não têm uma educação analítica para ler uma matéria e emitir uma opinião. Né? E conseguir analisar, enfim, ler uma notícia, ler uma publicação. A gente tem um problema de capacidade de analisar as coisas, infelizmente, sabe? O jornalismo é reflexo das pessoas, como a política é reflexo das pessoas. E essa é uma bandeira que eu levanto muito e que eu já tive discussões homéricas com pessoas assim, qual é a diferença de eu roubar uma caneta e roubar o dinheiro da merenda? Absolutamente nenhuma, porque roubo é roubo, não tem escala. Eu roubar uma caneta de uma repartição pública ou eu roubar a merenda das crianças é roubo igual. Eu estou lesando igual o patrimônio público. Então, assim, quantas pessoas você conhece que receberam um troco a mais e não devolveram para o vendedor? Isso é crime igual. Então, quando a gente olha para a nossa política, infelizmente, a gente tem que olhar para a gente. Porque todo mundo tenta se dar bem, sabe? A gente viu agora, durante a vacina, gente comprando atestado. Mas chegou no meu WhatsApp, sabe? Gente indicando médico que cobrava não sei quanto para dar um atestado de comorbidade para você tomar vacina na frente. Gente que, de diversas formas, furou fila. Gente que tomou mais de uma vacina. Cristo do céu, o que uma pessoa vai fazer com 3 vacinas? Gente que comprou vacina e a vacina foi falsificada. Além disso. Entendeu? Então, assim, olha quem a gente é como povo. Então, assim, Aline, mas você... a gente precisa de uma reforma política, mas a gente precisa de uma reforma na gente, sabe? Então, mas aí, olha só, você falou uma coisa interessante, porque como o povo não está preparado para lidar com fato e opinião, recentemente saiu uma notícia, acho que foi umas 2 ou 3 semanas atrás, que estava se estudando a educação financeira nas escolas fundamentais, nas escolas básicas. Eu acho isso sensacional. Não seria também legal pensar no media training, né? Porque o media training sempre foi importante. Nossa, eu estou falando, essa disciplina eu já dei, tá? Já dei em graduação de jornalismo. Mas ela sempre foi muito importante. Talvez não fosse o caso de pensar no media training adaptado
também para essa galera de ensino médio, ensino, enfim, para que a criança possa crescer sabendo a diferença entre fato e opinião, sabendo a importância do que ela pode falar, pode reverberar, principalmente, né, na internet, coisa que a gente trabalha muito com gestão de crise. Gente, gestão de crise há um tempo atrás demorava uma semana, tudo bem, você conseguia ainda acertar. Hoje, se você demorar minutos, a coisa viraliza e babou, entendeu? Então, assim, a parte do media training... Deixa eu me arrumar aqui para responder como ministra da Educação. Que seria legal, né? Falar da reforma no currículo da formação. Pois pensar, a gente incluir, além da educação financeira, incluir media training? Eu acho assim. Eu aqui do alto da minha insignificância, né? Mas aqui a gente pode falar o que a gente quiser. Vamos lá. Eu acho que se as pessoas estudassem filosofia, já ajudava muito. Eu também acho, concordo. Se as pessoas estudassem, se a gente tivesse uma educação que priorizasse, de novo, análise ao invés de nota, boa, análises ao invés de múltipla escolha, a gente formaria pessoas com capacidade crítica e analítica. Verdade. Sabe? Concordo. Não é reinventar a roda. Não é sobre reinventar a roda. Sabe? Bom, eu estudei no meu primeiro grau numa escola que ficava em Madureira. Era um colégio particular que, quando eu entrei lá, era um bom colégio e depois, por uma questão de gestão, enfim, o ensino foi ficando cada vez mais fraco. E por uma sorte da vida, quando eu cheguei na idade de fazer prova para passar para as escolas públicas, para as escolas federais de segundo grau, para as escolas técnicas, eu morava em Vaz Lobo, estudava em Madureira, e nessa altura do campeonato a minha família já tinha, assim, não podia pagar mais escola. Então, eu tinha recebido uma bolsa da escola que eu estudava e eu precisava passar para uma escola pública. E aí eu fui testar FATEC, enfim, eu sou péssima em exatas, sabe? Tipo, de física, o que eu tenho que saber é que se eu botar o dedo na tomada dá choque. Enfim, de química, eu preciso saber que a hora que dá ruim, gordura minha louça na pia, eu preciso de detergente para tirar e água quente, tá bom, tô feliz. Tô brincando, gente, estudem química e física. E aí, obviamente, assim, eu fiquei na média nas provas todas que eu fiz. E entre as provas que eu fiz uma para a Fundação Oswaldo Cruz, que tem uma escola chamada Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio, que é uma escola que pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz desenvolveram, e eles passavam, na época, hoje em dia eu não sei se é assim mais, eles eram pagos como, assim, na real, era uma escola de pesquisa e ensino. Então, eu precisei escrever uma monografia no segundo grau. Fiz um técnico em administração hospitalar, e nesse sentido foi um desperdício de dinheiro público, porque eu não trabalhei como administradora hospitalar. Mas essa escola mudou a minha vida. E mudou a minha vida por uma razão muito simples. O foco dela, além de formar técnicos para irem para o mercado de trabalho, que era o que estava na origem da criação da Escola Politécnica, poder permitir que pessoas que não tinham acesso a uma profissão tivessem, ela era uma escola baseada em pesquisa. Então, o meu professor de matemática, quando tinha uma exposição de arte contemporânea brasileira, mandava a gente ir ver a exposição como uma tarefa de matemática. A gente estudava geometria olhando Lygia Clark, sabe? Então, assim, não é impossível, sabe? E a filosofia da Politécnica... uma coisa importante que eu não mencionei, por isso que eu falei que foi um golpe de sorte, e ao longo da minha carreira essa é uma frase que eu repito, né? Eu acredito na sorte. Acho que tem toda a parte de preparação de talento, aquela frase de empreendedor, né? A sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, concordo? Mas eu fiz a prova, fiquei na média, porque como a escola se tornou uma escola muito boa, especialmente para quem queria trabalhar com saúde, as turmas na época eram de 30 alunos, e eram só 4 turmas. 20 de patologia clínica e 10 de administração hospitalar. Patologia clínica, mas não tinha a menor chance. Então, eu me inscrevi para administração hospitalar, porque eu já não ia entrar mesmo, então... E aí, no meu ano, eles decidiram fazer um sorteio, porque eles estavam estudando uma forma de democratizar a escola, que tinha ficado hiperelitista. Acabou que só quem passava para aquele colégio era quem tinha estudado no Sacré-Cœur.
era quem tinha estudado nas melhores escolas da Zona Sul. Então, eles estavam tentando rever o processo de forma que todo mundo tivesse, que as outras pessoas tivessem acesso. E numa jogada de sorte, eu fui sorteada, porque eu não teria passado. No meu ano, a menina que tirou o primeiro lugar não entrou. Ela escreveu uma carta para o colégio dizendo que, apesar dela ter ficado de fora, ela concordou com o método. Depois eles reviram, enfim. E foi assim que eu fui parar numa instituição de pesquisa. E foi assim que a minha formação mudou de rumo. Porque se eu for considerar o meu ensino primário e mesmo a minha faculdade, não tem essa profundidade. Então, não é sobre inserir uma cadeira nova, é sobre fazer bem feito o que já se faz, é sobre atualizar, é sobre trazer discussões modernas para dentro da sala de aula. Sabe? Eu lembro que uma vez eu matei uma aula de matemática, eu e metade da turma, assim, eu não sei o que a gente fez, que a gente matou a aula, e matemática, vocês veem que é assim um karma, né? Tá aqui. E a gente teve que escrever um texto sobre o Acordo de Livre Comércio das Américas. Matemática, assim, tipo, façam isso, sabe? Tipo, como se, era isso ou perder ponto, porque a gente tinha boicotado a aula. Então, é uma questão diferente. E outra coisa que eu acho, assim, além da gente trazer, claro, a pesquisa e a análise, é entender que o mundo mudou. Então, é um pouco isso que você falou. Né? O professor foi estudar em Sorbonne, mas a pessoa entra no Google e confere a data. Eu já vi o canal falando isso, é de chorar de rir. Sim, você fala a data que aconteceu alguma coisa, o aluno procura no Google. Então, assim, a informação está aí. A informação está disponível. O que não está disponível é educação. Então, mas aí volta ao seguinte, se você tem media training lá atrás, lá na base, se você tem uma disciplina onde você aprende desde cedo, né? E desde cedo você já cresce com esse viés. Aliás, eu vou completar essa pergunta, mas eu esqueci que a gente tem o nosso momento audiência. Eu estou esquecendo. É aquele momento, né? Que a gente tem que prestigiar. Você. Acabou, cara, porque eu falo muito. É você que prestigia a gente. Então, eu tenho que rapidamente parar aqui para poder fazer o nosso momento audiência. Nosso momento audiência hoje. Bom, o Hype na Internet, gente, sempre foi política desde que a gente começou esse programa, há mais de um ano atrás. Eu já quero agradecer você do outro lado da telinha, que já nos conhece, que já participa aqui do M. E para você que está vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Seja também muito bem-vindo. Bom, o Aline, é o seguinte, nós nem sempre comentamos aqui tudo que o pessoal manda, não. Às vezes eu só leio, a gente deixa passar, tá? Porque às vezes os assuntos são espinhosos, então a gente... Enfim, fica à vontade se alguém quiser comentar, mas aí é comentário curtinho, porque eu tenho que ler aqui, prestigiar todo mundo. O Henrique, ele manda aqui para a gente uma matéria da Forbes, que diz o seguinte, o lead é o seguinte, Jeff Bezos ganha mais de 10 bilhões após deixar cargo de CEO da Amazon. Esse rapaz ganha pouco, né? Vamos combinar, né? Então, aí vem o... Não foi ele que tinha perdido metade da fortuna em divórcio? Rapaz, agora você me pegou, porque... Não sei, eu ou tava... foi ele ou foi o da Tesla? Exatamente, pode ser o da Tesla, exatamente. Da Tesla que derrubou o Bitcoin com uma declaração. Isso mesmo. A Ana Paula manda aqui para a gente o seguinte, o corrupto não é hipócrita, porque já corrompeu a própria consciência e não tem dilemas entre o bem e o mal. Para ele, fazer o mal faz bem, porque não tem ética. Por isso, age mal com naturalidade e cheio de razão, como eficiente psicopata que é. Alexandre Garcia. Rapaz, o pessoal está pescando umas coisas, né? Enfim, vamos que vamos. Aqui tem mais recente aqui. O que é isso aqui? Se abrisse, ia ser legal. Eu tive a oportunidade de fazer igual, mas o meu caráter não permite, segundo o Luiz. Eu não sei se é o Luiz que a gente conhece, porque não se identificou mais. Aqui, esse também é bacana. Ideias podem ser roubadas, mas ninguém consegue roubar a execução ou a paixão. Aí. O pessoal está, diria eu, está filosófico, né? O pessoal até que está pegando leve, eu achei que ia vir coisa mais pesada. Mas a gente não pode elogiar, não, porque quando a gente elogia, aí dá ruim, quer ver? Já vem, qual é o próximo aqui? Esse aqui. Esse é legal, você vai gostar, o André.
Não me roube a solidão sem antes me oferecer a verdadeira companhia. Nietzsche. Esse quem mandou para a gente aqui foi minha xará, a Sandra. Aí, Nietzsche você citou no último programa. Bom, agora vem o Luiz Marcelo. Esquerda brasileira permanece calada enquanto ditadura de Cuba parece prestes a cair. Isso é um assunto mega quente, mega atual. O pessoal está bombando na internet. Teve protesto em Cuba, que é um negócio que é realmente uma ruptura, né? Uma ruptura violenta. Os sistemas são falhos. Verdade, verdade. E também um outro assunto quentíssimo que o pessoal está comentando bastante agora, foi exatamente a demissão do Rogério Ceni como técnico do Flamengo. E está hoje... Estava demorando até futebol. Não é? Mas a gente acaba tendo que falar, não tem jeito. Ainda mais que somos, né, quase uma flapressa aqui. Aí diz o seguinte, Jornal Extra... Absolutamente enviesada. Totalmente enviesada. Aqui é enviesada. Desse programa. Aqui não tem jeito. Já assumiu desde o primeiro programa que a gente tem o viés flamenguista mesmo, não tem jeito. Rogério Ceni não aceita acordo e o Flamengo terá que demiti-lo e pagar a multa integral. Ou seja... Eu vi no Twitter, deixa eu te contar, Sandro, que foi muito engraçado. Falar assim, beleza, não manda o cara embora e deixa ele treinando no Sub-15 do Flamengo. Simples assim. Para não pagar multa. Repartição pública, né? Isso aí. Enfim, eu acho que se troca o técnico... os outros todos, ele foi pago, foi tudo certinho, então trocou, entrou o Renato Gaúcho, paga o que deve ao cara que está lá no contrato, e um abraço, entendeu? E também achei chato esse negócio de demitir a pessoa na madrugada, não... Deixa sendo... Que deselegante, né? Deselegante. Que deselegante. Parece dar uma ideia de uma coisa escondida, né? Lá no calar da madrugada. Mas sabe que eu ouvi um comentário que deve ter havido uma reunião com ele durante o dia e foi comunicado oficialmente. Aí que o oficial na madrugada. Mas que ele, com certeza, deve ter sabido durante o dia. Mas aí o comunicado tinha que ser na manhã do dia seguinte. Né? Na madrugada, 2 horas da manhã é hora de fazer comunicado oficial. Isso é... Tem redação que demitiu, aqui, entre colegas, tem redação que demitiu por senha. A pessoa chegava lá para digitar a senha, estava bloqueada, e quando ele ia lá... Mas um erro não justifica o outro, cara. O que eu estou dizendo assim, de erro por erro, estou apontando mais um. O cara chega lá na parte da informática e fala assim, não está entrando. Querido, você foi demitido. Verdade. Nossa, isso é... Agora, já que acabou o momento da audiência, hoje está curtinho, inclusive, eu vou aproveitar para a gente falar de um assunto interessantíssimo, que a gente já falou, já abordou aqui em outros programas, que é a parte que a gente, né, da educação, mas a educação agora nível superior. Né, porque a educação de nível superior, infelizmente, né, e até por uma questão de burocracia, você vê várias faculdades, por exemplo, hoje de jornalismo, de publicidade, entendeu? Que está ensinando o jornalismo dos anos 90, aquelas grandes redações, aquelas coisas todas. Isso é fato, gente. Eu não estou inventando, não estou falando nenhuma mentira e tal. Acho que esses cursos aí e as edtechs, elas estão vindo aí para quebrar paradigmas. Acho interessante isso, mas eu acho que as universidades elas têm que mudar muito rápido. E aí eu não sei, esse processo de mudança, de fato, depende do MEC, enfim, é uma coisa mais complicada, mas tem que mudar para ontem, porque senão as universidades correm um sério risco de serem engolidas, na minha opinião, por essas startups de educação que elas estão vindo trazendo o que o pessoal quer, trazendo a informação do agora, né? A informação do agora. Aí queria saber um pouquinho da opinião de vocês, né? Aí eu abro para o André e para a nossa convidada a opinião de vocês, que eu sou super a favor de, né, vamos rever aí a grade curricular, rever as matérias e parar de ficar dando exemplo. No outro dia eu assisti um amigo, não vou falar a instituição, nem o nome do amigo, mas dando case de sucesso falando dos bichinhos da Parmalat. Gente, Parmalat, se eu não me engano, foi anos 80, anos 90. 90. Então, quer dizer... Início dos anos 90, eu lembro que eu amava. Pois é, em vez de ele estar falando da Tesla... André, vamos ver quem comenta primeiro, Par? Olha só, são 2 questões. Você é a convidada. Verdade. E ladies first. E ladies first.
Por isso que eu estou aqui só esperando minha vez. Tá bom, eu vou ficar com você, a convidada, para a gente não entrar na segunda discussão. Não, gente, olha, eu acho que de alguma forma essa pergunta tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes do momento audiência, porque no fim das contas os assuntos vão se cruzando, né? É uma rede. Queria aproveitar e destacar o comentário do Luiz, que falou que teve a oportunidade de fazer igual e não fez. Eu tenho certeza que ele estava se referindo a uma oportunidade de corrupção. Sim, pelo comentário anterior e pelo contexto que eu consegui capturar. E, de novo, isso tem tudo a ver com o que eu comentei antes, porque todo mundo tem oportunidade de ser corrupto no seu dia a dia, desde as pequenas às grandes coisas. E é uma questão de princípio você optar por não se corromper, seja na devolução do troco, seja numa proposta de fugir do país com dinheiro na cueca. Verdade. E falando com relação à educação, eu estava caminhando por aí na minha palestra, no meu TED Talks também, que eu acho que, assim, quando eu falo de trazer a pesquisa, de trazer a análise, de trazer a filosofia, de trazer a discussão, isso não exclui uma realidade, que é a educação precisa se atualizar. E muito, e para ontem. Porque rápido, o que eu aprendi, me formei em 2009, cara, eu aprendi a diagramar na folha de papel ao máximo, a fotografar com máquina de filme. Entendeu? Assim, é um pouco de botox, mas faz pouco tempo. E tudo mudou, entendeu? Agora tudo tem mudou. uma central de mídia no telefone. Isso aqui é uma produtora. Eu tenho áudio, vídeo, faço podcast, faço transmissão, streaming para o mundo inteiro. Então, assim, é uma transformação. Se a gente pegar a história da humanidade e ver, analisar até o surgimento do rádio à TV, da TV para a TV a cores, da TV a... Os espaços de transformação estão ficando muito pequenos. Muito pequenos. O programa que eu apresentava acabou, então eu resolvi e tive que empreender. Aí nos encontramos. E aí, o caminho mediante pandemia, né? O programa que eu apresentava terminou no final de março. E eu estou desenvolvendo um infoproduto, que é um curso de apresentação em vídeo para quem não é apresentador. Porque todo mundo precisa vir para o vídeo. O vídeo é o meio que hoje mais entrega. E aí, qual é a minha percepção? Que hoje, uma faculdade de medicina, de direito, de pedagogia, de educação física, tem que ter uma cadeira de vídeo. Porque hoje, ontem eu estava dando uma mentoria para uma professora de inglês, eu estava dizendo para ela dá aula particular, eu falei, olha, você tem que criar um curso, você tem que dar aula no YouTube, você tem que criar comunidades no YouTube, você pode vender assinaturas. Então, a gente tem o ambiente digital, ele é um ambiente de empreendedorismo que tem uma barreira de entrada baixa em termos de investimento. Eu não preciso alugar uma loja, eu não preciso pagar luva, eu não preciso fazer estoque, eu não preciso contratar um gazilhão de pessoas. O investimento que eu estou fazendo para montar o meu curso é um puta investimento de tempo de aprendizado, que eu quase não durmo, para estudar, entender a internet. E financeiro é um investimento bem menor do que seria se eu quisesse montar uma lojinha de lingerie, entendeu? Então, assim, a percepção que eu tenho, Sandro, é que em muito pouco tempo, bem pouco tempo, a gente não vai precisar de faculdade para algumas carreiras. Porque, assim, é claro que para medicina, para direito, para engenharia, mas eu estava ouvindo um podcast chamado Os Sócios, que é do Bruno Perini e da Malu Perini. Eles ficaram zilhardários com a internet. Eles perceberam esse movimento muito antes. Ele era do Exército, ela cursou Relações Internacionais, mas nunca exerceu, trabalha com essa área fitness. E eles estão ancorando uma geração, um grupo de pessoas, de empreendedores digitais, e eles ganham dinheiro vendendo um login e uma senha, cara. Entende? E as pessoas que eu mais estou estudando para entender de tráfego de internet, de engajamento, de linguagem de internet, são pessoas que têm 22 anos. Tem um menino que é um fenômeno na internet que se chama João Pedro, ele criou o Curseria, que é cursos com celebridades. Ele já tem curso com Pedro Bial, com Porta dos Fundos, com Henrique Fogaça. Ele tem 20 e poucos anos, ele não tem faculdade. E essa galera está, assim, ditando as regras da internet. Então, todas as cadeiras mudaram, sabe? Você está numa faculdade de publicidade ou de comunicação hoje, tratando Parmalat como um case, com todo respeito a quem quer que seja o professor, a qualquer que seja a instituição, porque eu nem sei quem são,
Mas, assim, eu quero falar da Anitta. A Anitta é um exemplo de uma pessoa que soube usar a internet. Ela como a Madonna, sabe? A Madonna chegava Eu trabalhei com celebridade, gente. Meu primeiro emprego foi na Rede TV, Fazendo TV Fama, uma escola incrível. É um programa que as pessoas torcem o nariz, mas todo mundo assiste. Tem 10 anos que eu saí, até hoje as pessoas lembram de mim de lá. E na época, eu lembro que a Madonna veio ao Brasil, foi a época do Jesus Luz e tal, não sei o quê. A Madonna, ela sempre soube manobrar a mídia para criar polêmicas, para ganhar espaço. Então, isso é uma coisa... Lições que aprendi com a Madonna. Número 1, a gente precisa aprender as regras do jogo para subverter o jogo a nosso favor. Então, a Lady Di, ela era perseguida pela imprensa. Claro que cada uma guardada a sua devida proporção de figura pública, tá? Por favor. A Madonna, ela soube colocar a imprensa no pé dela. Então, ela chegava num show, num quarto de hotel, e pedia um vibrador embaixo do travesseiro, porque ela sabia que aquilo ia da mídia. Ela ia chegar cansada do show, do ensaio, a mulher ensaia 15 horas por dia, ela ia mexer com o vibrador, caramba, ela ia cair na cama e dormir. O que ela precisava era que aquilo virasse mídia. Que aquilo reforçasse a imagem da cantora, a imagem do disco que ela estava vendendo. Uma gênia. E a gente tem, por exemplo, a Anitta, eu tiro meu chapéu para ela, independente de se eu gosto da música, de se eu não gosto, de se eu gosto das opiniões, se eu não gosto. A Anitta, ela foi uma das primeiras pessoas a perceber que viralizar pode ser bom quando você orienta o que vai ser viralizado. E hoje ela faz um clipe incrível como Girl From Real, que custou uma fortuna, uma direção de arte impecável, uma produção impecável, lindo, sabe? Assim, ela soube usar a internet e o meio digital para se aproximar de ícones internacionais, para fazer featurings. Então, não é mais bebê vestido de bichinho. Mas você corroborou comigo com relação à necessidade urgente das universidades mudar, né? Ter que mudar o tipo de ensino. Eu estendi o argumento. Até porque eu fico muito receoso do seguinte: quando a pessoa vai para esses exemplos que você deu, os sócios, fulaninho, beltraninho e tal, ele tem o conhecimento do agora, mas quem está rico são eles, não são os alunos deles. Então, assim, e outra coisa, quando você vai para uma disputa de emprego, quando você vai para uma seleção de emprego, não tem tanto peso quanto uma universidade, quanto uma pós, quanto isso, quanto aquilo. Sem diminuir o valor da universidade. Então, assim, ir atrás dessa galera, eu acho legal, mas é um conhecimento que ele não é tão... Se eu tiver que escolher na hora lá de decidir, tem uma pessoa formada, uma pessoa assim, a outra que não é formada, eu não sei não, mas eu vou pensar muito, porque você ter a estrutura, ter a base... A gente precisa desconstruir esse entendimento mesmo, assim. Não, a gente precisa desconstruir, não, o mundo inteiro. Porque assim, é tanta mudança que eu digo isso para os meus alunos, a constante é a mudança. Abraça e vai ser feliz. Porque assim, não tem jeito. O Instagram mudou agora o algoritmo. O direcionamento dele, o algoritmo vai mudar o tempo inteiro. Muda o tempo todo. Porque precisa fazer com que as pessoas botem dinheiro na plataforma. Exatamente. Tudo que não é de graça, você é o produto, isso é uma regra. Verdade. E aí eu encontrei um amigo que estava comentando, ele é desenhista, ele estava apavorado porque não ia mais poder publicar as fotos dos desenhos dele. Eu falei, cara, mas não é muito mais maneiro publicar o vídeo? É muito mais comercial, é muito mais vendedor. Sabe? Não adianta ficar apavorado. Não, isso é um absurdo, não sei o quê, para nós desenhistas, porque o grupo está revoltado. Bolha epistêmica. Você falar para convertido, para quem concorda com você. E olha, é o seu grupo do WhatsApp contra a Facebook Inc. Eu vou pegar aqui a bacia de pipoca, vou ficar assistindo essa briga para ver quem é que vai ganhar. De novo, é você entender a regra do jogo e subverter. Você entendeu a música que você está dançando. Estava dançando salsa, mudou para forró, amor, você mudou passo. Entendeu? Então, assim, só fico com medo dessa coisa que às vezes as pessoas acham que um cursinho ali de 3 finais de semana, entendeu? Eu acho que isso, é né, complementar, acho até legal.
Ô, André, você aí está muito calado, cara. Fala alguma coisa, rapaz. Não, mas eu tô vendo isso. O tiroteio, como ela falou, eu tô aqui na minha pipoca esperando a minha vez. Ô, André, vai, sua vez aí. Eu tô esperando vocês respirarem. Primeiro, assim, da outra discussão de vocês. Ponto de kill. Isso. A discussão anterior sobre educação, eu também sou egresso de escola pública, e aí é tudo o contexto sociedade. A gente precisa entender educação, a gente entende muito a educação como educação formal, né? E aí a escola acabou sendo a responsável por uma educação que é a educação que tem que vir de casa. Então, não adianta ter uma escola super preparada se em casa os pais não leem, os pais não estimulam, né? Então, esses exemplos dessa rapaziada de hoje, essa moçada de hoje, eu falo que nem velho, né? O pessoal de hoje que vocês deram o exemplo... Ninguém lê. Não, mas eles são autodidatas, eles procuram as coisas, então eles têm um estímulo próprio. Então, você pega uma grande maioria que quer resultado sem sacrifício, e aí vai chegar no ponto, só para falar da discussão, que às vezes a escola sucateou, mas também você tem uma sociedade que se sucateou, não só pela educação. Então, é um processo de retroalimentação de escola sucateada e sociedade sucateada que não procura. Por isso que nos minhas sugestões de livro eu dou sempre clássicos, né? Porque não é um conhecimento volátil. E aí eu chego no ponto agora da discussão de modernidade, etc., da universidade e tal. A gente vive numa sociedade resultadista, né? Não importa o que você vai fazer. O que importa é o resultado que você traz. A pessoa pode ser uma nulidade mental, mas ela tem 1 milhão de seguidores e ela consegue, através do jeito tosco dela, que eu não quero nem citar nome, ser tosco. O cara é só tosco por ser tosco. Ele tem 1 milhão de seguidores e consegue engajamento. Isso é comunicação? Ele não tem critério, não tem nada. Ele só é aquilo. E para onde ele vai? Ele não vai para lugar nenhum. Ele vai chegar até um ponto. Então, quando você tem um estudo, aí o exemplo que o Sandro dá da universidade, você consegue aprimorar a técnica, você consegue aprofundar de tempos de estudos, você se apropriando exatamente do que vocês estão falando, abraçar as mudanças, você criar um fundamento. Não é ser só um intuitivo. Porque se a gente começar a elogiar só um intuitivo, é o que o Sandro falou, a gente não precisa estudar, a gente não precisa criar geração que lê. Tem um grande empreendedor, não quero dizer o nome dele, tá? Porque ele é um cara assim, muito bem sucedido, empreendedor, não vou nem dizer o ramo dele, que ele fala que ele não lê. Isso é uma tristeza. Eu peço que alguém me prepare relatórios, mas ele alcança resultado. E ele é ídolo de muita gente. E ele, só para dar mais um pitaco, já vão saber quem é, ele escreve livros. Entendeu? Você critica, né? Mas ele escreve. Então, a questão de uma sociedade resultadista, de que o valorizado é quem tem o resultado financeiro. E picotou você, André. Deu uma picotada aqui, deu uma picotada. Vou indicar aqui. Não, o André caiu. Caiu, ele volta. Tudo é óbvio, desde que você saiba a resposta. Como o senso comum nos engana, do Duncan Watts. É um livro muito bacana. Inclusive, esse livro aqui ele é elogiado por um cara que eu sou fãzaço, que é o Dan Ariely, que ele é professor do MIT, da Universidade de Duke, da Universidade de Jerusalém. É um cara muito legal, autor também de um best-seller que eu adoro, já indiquei várias vezes aqui, que é o Previsivelmente Irracional. Então, acabou ficando 2 dicas, né? Tudo é óbvio, do Duncan Watts, e o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Mas faz você pensar muito, principalmente para quem está envolvido aí com o mercado publicitário, para quem é da área, né, de marketing, de publicidade. São leituras assim muito bacanas, e todas elas estruturadas, com embasamento, nada de achismo. É muito legal. Bom, vamos lá, dica de livro, Aline. A minha vez, eu achei que o André ia falar, tadinho, o André toda hora cai. O André está devagar, estou deixando sempre ele por último, porque a gente não sabe se ele vai conseguir falar. Enfim, ele está ali.
Ele vai vir com Eu clássico. separei 3 dicas de livro, porque eu não consigo ler um livro só de cada vez, né? Então, eu tenho... Quando ele falou, vai ter dicas de livro, deixa eu pegar. O primeiro é esse aqui, Essencialismo, a disciplinada busca por menos, que, bom, todo marcadinho, que fala sobre você fazer escolhas, você fazer melhor as coisas, ao invés da gente fazer mais coisas como a gente tem tentado fazer, principalmente nesses últimos anos e nesse último ano de pandemia, né, que todo mundo virou multitarefa, enfim, é você gastar mais tempo fazendo as suas escolhas para que você faça escolhas mais assertivas e eficientes e consiga desempenhar melhor o que você faz. Então, esse livro, para mim, está sendo essencial, e ele é do Greg McKeown, se eu pronunciei certo. Está aí no top 5 da lista dos empreendedores. Esse livro é muito legal, ele é do Don Clifton, que ele é o pai, é um dos âncoras da psicologia positiva. Ele é pesquisador do Instituto Gallup. E ele fala, descubra seus pontos fortes. Ele vem com um teste para você fazer online e descobrir quais são os seus pontos fortes. Ele vem listando os pontos fortes, são 34 temas, que ele dá ideias por ação. E ele dá ideias de ação para cada tema. E é muito legal, eu ainda não fiz esse teste, porque eu estou com certo medo. Então, eu estou vendo. E aí, por exemplo, ele é muito legal para quem trabalha com gestão de pessoas, porque ele dá ideias para quem tem a habilidade, para quem tem aquele ponto forte, e dá ideias para quem precisa trabalhar com essas pessoas. Então, no meu entendimento, e aí, de novo, trazendo para o tema do empreendedorismo, um líder, né, ele é uma pessoa que sabe gerir os talentos que ele tem. E, por exemplo, sei lá, você tem uma pessoa que é muito forte, por exemplo, no talento da adaptabilidade. Como é que você administra melhor? Como é que você lida melhor? Que tipo de coisas você propõe? Né? Enfim, eu achei muito legal. E em breve eu faço meu teste, se vocês quiserem, eu conto. Aí eles vão ter que me contar. Vamos perguntar na próxima vez o resultado desse teste. Diga lá. Eu fiz o teste VIA, que é das forças de caráter, que é do Instituto VIA, que é legal também. Assim, eu acho que, fazendo um paralelo com a história da faculdade, das competências e do novo mercado de trabalho, eu acho que tem muito a ver você entender a sua personalidade e os seus pontos fortes, as suas forças de caráter, para você entender como é que você funciona, porque quando você tenta funcionar naquilo que você não é bom, é claro que não vai dar certo, e é claro que isso vai gerar sofrimento e angústia e frustração. Então, eu descobri que esse é um caminho interessante. E, para finalizar, Pensamento Crítico, o Poder da Lógica e da Argumentação, de Walter Carnielli e Richard Epstein. É ótimo para a gente entender as falácias com as quais a gente cruza na internet. Então, comecem por esse, gente. Boa dica. Pensando bem nos 3, se eu tivesse que escolher um, é esse. Meu amigo André Carvalho, você vem com um clássico novamente, né? Acredito. Sim, é claro. Eu vou falar. Não, o Príncipe. Não, acho que o Príncipe eu já falei. Já falei. Eu vou dar minha dica bem rapidinha, porque eu quero fazer uma pergunta para a Aline responder bem rapidinho, que é difícil. A minha dica de livro é Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Rapaz, mais um. Guerra e Paz, Leon Tolstói. E a gente fala tanto de leitura, são 3 volumes. Então, a pessoa vai ficar um tempo lendo, vai lá, né, ver um dos clássicos, vamos ver, consegue adequar ao que acontece hoje em dia. Aline, rapidinho, uma pergunta rápida. Gente, estamos estourados. Vamos lá. Aline, mas você vai ter que ser sucinta em uma frase. Rapidinho você soltou que você faz Lobo, Madureira e tal. O que ainda restou no seu coração suburbano? Cara, tudo. Eu continuo sendo suburbana, gente. Só troquei de roupa. Pronto, Sandro, pode fechar o barraco. E torcedora do Madureira. Bom, vamos lá, vamos para cá. Olha só, ela não tem time. Ela já falou que não tem time, para a gente também em off e tal. Bom, vamos começar nossas considerações finais, deixando a nossa convidada encerrar o programa num grande finale. Já fica o convite para você voltar, Aline, voltar até mais vezes, porque tem muito assunto e 1 hora de programa é muito pouco. Quando a gente convida, muitas vezes a gente convida aqui as pessoas assim, empresários,
jornalistas e tal. Quando a pessoa é da área de comunicação, ela até tem mais essa noção de tempo, mas a maioria não tem tanto. As pessoas falam, pô, mas isso tudo, 1 hora isso tudo. Gente, 1 hora passa rápido, ainda mais se a gente numa resenha assim, passar muito rápido. Né? Isso porque ainda estaria, né, mais um membro nosso aqui, o quarto elemento, quando a gente brinca aqui, a quarta pessoa. Imagina se a gente tem mais uma pessoa aqui na bancada, o tempo já tinha estourado, mas muito rápido, porque são opiniões, a gente aqui discute ideias e tal. Então, a gente respeita todas as opiniões contrárias e a gente discute ideias, né? A gente bate um papo aqui super interessante. Então, André, vamos lá, considerações finais, deixando a nossa convidada, encerrando o M de hoje. Contigo. Vamos ver se você não travou aí, porque para mim parece que você deu uma travada. Essa não é a hora de travar, né? Não, mas ele tá... Primeiro, a Aline foi tranquilo e indolor, certo? Tranquilo e indolor o processo, que a Aline estava tensa no início, já viu que o processo foi tranquilo e indolor. Segundo, teve o Sandro, você não vai falar nada. Olha, quando a gente tem um convidado que fala bastante, que é bastante verborrágico e bastante conteúdo, eu tenho mais que me calar. O que a gente aprende em jornalismo é que o entrevistado é sempre o brilho e a razão de ser do nosso trabalho. Então, como o nosso ofício aqui foi trazer a Aline hoje, então o espaço foi todo dela e ela brilhou com seu brilho e carisma próprio. Por isso que a gente agradece a presença da Aline. Muito, muito obrigado. E, Aline, olha só, fazer o meu jabazinho, tá? Eu também tenho meu canal para princípio de conversa. O Sandro às vezes coloca, às vezes esquece. Não, Sandro não, isso aí é o editor, cara, que Sandro. Isso aí é com o editor. É o editor, desculpa, é o editor. Porra, Sandro, é o editor. É você com ele, né? Você tem que sair na porrada com ele, se decide. Toda a mídia, gente. Vai lá, se inscreve. Um direcionamento. Passa. Assim, entre a produção e o editor, quase estou zoando. Sim. Tem o teu editor executivo, sabe? É verdade. Mas é importante, você que está nos assistindo, dar uma olhada lá no Pra Princípio de Conversa. A gente sempre fala no início, né? A gente acabou passando batido, ele caiu de novo, não, voltou. E, gente, eu queria... Eu caio e volto. Vamos lá. Eu queria passar a bola para a Aline encerrar, então, o M de hoje, e agradecer, né, quem está acompanhando a gente até agora. Por favor, deixa seu like, seu joinha, comentem aqui na plataforma. Estamos presentes nas principais plataformas, mundo afora, e as principais YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram e por aí vai. Enfim, mas comentem aqui e... Né, para a gente aqui é importante a participação de vocês aqui no YouTube, porque a plataforma dá maior relevância para a gente. Então, a gente agradece. Aline, é com você agora encerrar o M de hoje. O M é todo seu. Opa, bom, eu quero agradecer o convite. E, na verdade, o meu encerramento ele é um encerramento com uma pergunta para vocês. Por que vocês me convidaram para participar? Olha... A gente, normalmente, todos os nossos, quase todos, né, mas 99% dos nossos convidados, eles são convidados que já vieram e vão indicando outras pessoas. Então, indicações. Como estamos há mais de um ano no ar e como já estamos chegando na marca do programa 300, já passaram quase 300 pessoas aqui. Então, você vê que cada um aqui indica 4, 5, 6, às vezes até mais. A gente anota tudo. Entendeu? Então, a gente já estava... com o radar ligando em você, mirando você, já não é de hoje. Aqui a gente tem, infelizmente, né, a gente está numa pandemia, pegamos aí também o Covid, numa situação até delicada, eu bem delicado também, e aí atrasou um pouco, mas a gente já queria receber você, inclusive o contato com você foi feito já há bastante tempo, não foi agora não, já tem meses que a gente fez contato com você, mas infelizmente a pandemia... quer dizer, felizmente estamos aqui, mas infelizmente a pandemia tirou a gente um pouquinho de combate, eu e o André, mas estamos aí firme e forte. Muito obrigado pela participação, Aline. Obrigado mesmo. Volte bastante vezes aqui. Bom, que bom que vocês estão bem. E quero agradecer quem me indicou. Foi um prazer, uma alegria enorme participar. Porque legal. Eu comecei a usar o LinkedIn muito recentemente. Foi quando o programa acabou. Então, assim, quando chegou o seu convite, eu falei, gente. Então, eu quero convidar todo mundo a me seguir no LinkedIn, Aline Malafaia, não sou parente do pastor, no Instagram, Malafaia Aline. E, bom, meu canal no YouTube hoje ele é um canal de portfólio, mas ele está passando por reformas para melhor atendê-los. E fico à disposição para voltar quando vocês quiserem. Vai ser um prazer imenso.
Boa, boa, boa. Muito obrigado. Meu parceiro André Carvalho, eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, André. Muito obrigado você do outro lado da telinha. Não estamos agora de segunda a sexta-feira, mas estamos toda semana subindo o programa aqui para vocês. Valeu, pessoal. A gente se vê. Obrigado. Beijos e abraços. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Programaço. Tchau, tchau.